Hoje, pessoal, o tema é enxaqueca. Vou falar sobre enxaqueca de um modo mais profundo, os conflitos emocionais, as toxinas mais comuns envolvidas na enxaqueca, as incompatibilidades alimentares envolvidas na enxaqueca, também algumas cefaleias, algumas dores de cabeça que não são classificadas como enxaqueca, mas a gente vai começar a falar sobre isso então agora. A enxaqueca, como vocês sabem, são aquelas dores fortes que geralmente são unilaterais, chamadas de metade, hemicrania, metade do crânio. Então as hemicrania, as dores de cabeça pulsáteis, geralmente é pulsátil, latejante, que pega a região temporal, pega a região frontal, olhos. Isso é muito característico das enxaquecas. Ela pode subir um pouquinho mais para cima, ela pode ser só na região frontal, ela pode ser na região occipital, próximo da nuca aqui, mas geralmente as enxaquecas, elas acometem um lado do crânio ou outro lado do crânio nessa região que é chamada região temporal. Isso é mais didático, mas algumas diferenças aí só para entendimento rápido. Então a enxaqueca são dores crônicas que se arrastam há mais de 3 meses. Tem pessoas que têm enxaqueca há 10 anos, tem pessoas que têm enxaqueca há 30 anos. Eu já tratei pessoas com enxaqueca há 40 anos. Então, geralmente elas acompanham um longo tempo de vida. Pela experiência que eu tenho tratando enxaquecas em pacientes, eu vejo que as mulheres são mais acometidas do que os homens. Vocês vão entender o porquê que as mulheres... É que nem o problema da tireoide, né? O problema da tireoide você vê muito mais em mulheres do que homens. Tem toda uma explicação por quê. Hoje o tema não é a tireoide, mas fica para uma próxima live. Vocês vão entender hoje por que as mulheres têm mais enxaqueca do que o homem. E tem a ver com um conflito de autodesvalorização. A autodesvalorização está relacionado a um conflito de não se sentir boa o bastante para alguém. Não se sentir bom, no caso do homem, ou não se sentir boa, no caso da mulher, competente o bastante, capaz o suficiente de fazer algo para alguém. Não se sentir boa filha para a mãe, não se sentir uma boa aluna para a professora, não se sentir uma boa funcionária para a superiora e assim por diante. Então é um conflito de autodesvalorização. Eu não me sinto bom, forte, capaz o bastante para fazer, ler, escrever, digitar, falar alguma coisa para alguém. São conflitos fortes de autodesvalorização. Então, o primeiro grande conflito que envolve, não são todas, tá? Vocês vão ver que, vou voltar lá na introdução. Então, as enxaquecas, as dores de cabeça de uma forma geral, elas têm, pela medicina convencional, mais de 150 causas. Mais de 150. Hoje, conversando com uma paciente, atendendo uma paciente de urgência, que pelo decreto da cidade de Palmas, no Tocantins, a clínica de fisioterapia pode funcionar, porque é um órgão da saúde, em questões de urgência, era uma questão de urgência, paciente de urgência, de dores latejantes, em vez dela ir para o hospital, sobrecarregar o hospital, ela pode fazer osteopatia, ela pode fazer a microfisioterapia, ela pode fazer uma série de técnicas e não sobrecarrega o sistema de saúde. E isso é bom. E ela veio até mim e a gente discutindo, falando sobre o assunto, e eu dei o seguinte metáfora que eu quero que você leve para casa. Vamos supor que você tem uma empresa de fogos de artifício. E o que você não quer nos fogos de artifício na tua empresa é fogo, faísca fogo, certo? Muito bem. Então você coloca um sistema, bola um sistema de segurança, onde se tiver uma faísca, tiver um fogo, o início de um fogo, vai na cabeceira da tua cama, na tua casa, tocar um alarme, uma sirene, dizendo que está começando fogo lá na tua empresa, ok? Ok. Uma bela noite, umas 3 da manhã, o alarme toca e começa a te incomodar alto. Aquele alarme toca e começa a te incomodar. O que você pode fazer ali para ele parar de incomodar? Você pode apertar o botão e desligar o alarme, você pode cortar o fio e desligar o alarme, certo? Certo. Parou de te incomodar, parou de te incomodar. Mas você concorda que a tua empresa continua pegando fogo?
Continua. Você resolveu a causa, o problema? Não, você não resolveu. Você resolveu o sintoma, aquilo que estava te incomodando. A dor no corpo, ela é benéfica. Deus, uma divindade, o universo, a evolução, colocou a dor, os sintomas, a febre e outros sintomas no corpo, não é para te maltratar. Não é porque você é azarado. Não é karma que você tem que sofrer. Não tem nada a ver com isso. A dor foi feita, é um alerta. Ela veio para te avisar que tem alguma coisa errada no corpo. Agora eu pergunto, adianta cortar a dor com analgésico? Não vai resolver. Você está tentando resolver a tua dor de cabeça há anos e não consegue. Vai resolver se você tomar um anti-inflamatório? Pior ainda. Eu sempre digo que os anti-inflamatórios e antibióticos são bons, mas não para qualquer dorzinha, não para qualquer inflamaçãozinha, não é para qualquer dor de garganta que você vai dar antibiótico, anti-inflamatório para uma criança, para uma pessoa. Isso é um crime. Então quando você toma um analgésico, você só cortou o alarme do fogo. Mas o fogo continua pegando, você só não sente ele. E aí você piorou o problema, porque nem sentir mais os sintomas você tem. Só que daqui uns dias ele vai voltar. Então, o processo para você solucionar de vez, se libertar, curar de vez o processo da enxaqueca. Enxaqueca tem cura? Lógico que tem. Tudo tem solução. A maioria das doenças, lógico, tem coisa que você está no final da vida, é meio complicado. Tem coisas que o corpo já está tão deteriorado que é complicado. Mas no caso da enxaqueca, não. No caso da enxaqueca, tem solução. Essa é a boa notícia. Tem como resolver totalmente? Lógico que tem. Eu já tive um período da minha vida que eu tinha enxaqueca. Toda vez que eu fazia exercício, estava sol ou era quente, eu não aguentava de dor de cabeça. E depois eu vou discutir o porquê. Então aquele exemplo do alarme, você não pode só desligar o alarme. Você vem tomando analgésico há tanto tempo. Você vem tomando, daí parte para os medicamentos psiquiátricos, que muitas vezes melhoram um tempo. Tem paciente que às vezes fica 6 meses sem dor, mas depois volta, não se engane, ele vai voltar. Porque você não resolveu a causa. E aí a medicina fala que você tem mais de 150 causas que pode gerar dor de cabeça. Vou dar algumas delas. Tá? Se você tiver verme no intestino, se você tiver um verme no estômago, você pode sentir dor de cabeça. Mas Gustavo, por tanto tempo? Por tanto tempo. Você pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de dor de cabeça, você tem verme e não sabe. E hoje, quem toma vermífugo? Quem toma remédio para combater verme? Ninguém toma mais. Ah, mas é porque eu sou classe média, eu sou classe A, eu sou classe alta, eu lavo as minhas mãos, eu não tenho problema com verme. Ah, é? As pesquisas não mostram isso não. As parasitas, porque hoje você vai no sushi, e muito sushi hoje está contaminado com larvas, ovos, que você não vê. E tem um problema, porque quando você faz o exame de fezes lá, aquele exame baratinho que o convênio cobre, né? Minha mãe sempre falava que convênio serve para cobrar exame de sangue, o hemograma, xixi, cocô e só. E ela não está muito errada nessa questão. Então, assim, é difícil um exame cobrar um exame mais caro, ou um exame melhorzinho. Então, o exame de fezes, ele tem uma acurácia, para quem não entende de exame, e às vezes o médico também não entende, eu não entendia como profissional da área da saúde, acurácia significa a precisão do exame. Quanto desse exame é fiel, fidedigno, preciso, com o que é a realidade, com o que é positivo, positivo, ou se ele é negativo, realmente negativo. A acurácia de um exame de fezes, ele tem em torno de 60% de acurácia, ou seja, se o exame deu negativo, você tem 60% de ter erro, de ser um falso positivo ou falso negativo. Olha só, e a maioria não sabe. Então para que serve o exame de fezes? Na minha opinião, ele é muito inválido. Ele é muito inválido, tá? O ideal é a cada 6 meses ou 1 ano você fazer com fitoterápico, e aí você pesquisa profissionais tem nutricionistas, você tem nutrólogos, você tem alguns médicos bons, nutricionistas, ou até fisioterapeutas que entendem um pouco de fitoterapia chinesa, fitoterapia brasileira, para poder o quê? Para você fazer uma desvermifugação. A cada 6 meses você deveria fazer, ou com fitoterápico, ou se quiser com medicamento também, mas você tem que consultar um profissional que entenda disso. Porque eu te falei, a acurácia de um exame de fezes é baixa, é 60%.
Você entendeu? Então, você é quase que jogar um cara e coroa para cima. Isso não quer dizer que aquele resultado que deu, ele é real. Então você fica meio sem chão. Primeira dica da noite aí é você entender que você tem que fazer a cada 6 meses, fazer alguma coisa para vermes. Você tem que fazer. Procure o seu médico de confiança, procure um profissional de saúde que entenda disso e você faz. Não é porque você é classe A ou classe média que você não tem problema. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Então, falando sobre, tirando agora a parte de infecções, que eu falei, tem mais de 150 causas a enxaqueca. Parasitose pode dar. Você pular uma refeição, hipoglicemia pode dar dor de cabeça, desidratação pode dar dor de cabeça, toxinas pode dar dor de cabeça, e hoje a gente está banhado num mar de toxinas. Toxinas alimentares, toxinas de medicamentos, enfim, um monte de toxinas. As incompatibilidades alimentares, que a gente vai entrar na parte emocional. Qual a diferença de uma toxina e de uma alergia alimentar? E de uma incompatibilidade? Você tem 3 tipos. Você tem alergia alimentar, você tem hipersensibilidade alimentar e você pode ter intolerância alimentar. A alergia alimentar é aquela reação na hora. Você come o alimento e você já fica inchado, o rosto, as mãos, pode ter um problema sério, né? Quem vê os filmes e acompanha pessoas que têm problema de frutos do mar, camarão, etc, e assim por diante. Então isso é alergia, reação na hora. A hipersensibilidade alimentar e a intolerância alimentar, ela demora 3, 4 dias para dar reação. Então, por exemplo, vamos supor que você é hipersensível ao glúten. E tem pesquisa mostrando que 50% da população brasileira tem hipersensibilidade ao glúten. Isso é pesquisa que mostrou, porque o trigo de hoje não é mais o trigo de Jesus, da época de Jesus. Na transgenia, a transgenicidade da agricultura fez com que o glúten aumentasse 400%. Tem pesquisa que mostra isso, 400%. Aquele glúten ele já não é mais tolerado pelo organismo e 50% dos brasileiros têm uma hipersensibilidade e não sabe, porque não aparece nos exames de sangue. A hipersensibilidade funciona como? Você come um pão hoje e daqui 2, 3, 4 dias você tem uma dor de cabeça e você não consegue ligar o nome à pessoa, porque a hipersensibilidade, o sintoma demora a aparecer, ela não é na hora que nem a alergia. Mas Gustavo, como que tem pessoas que têm alergia, hipersensibilidade, intolerância alimentar, tem pessoas que não têm, e por que pode começar de uma hora para outra? A minha vida inteira, eu tenho 40 anos de idade, nunca tive processo de alergia e agora eu tomo um café e passo mal. Ou eu tomo leite e passo mal e nunca tive problema e agora vai começar, a alergia, a hipersensibilidade, a intolerância pode começar a qualquer momento da sua vida. Sabe qual é a descoberta? Isso foi quem descobriu, foi um médico alemão chamado Dr. Hammer, que desenvolveu a disciplina das 5 leis biológicas, as 5 novas leis da biologia, da nova medicina germânica, já falei em outros vídeos aqui, e ele descobriu que quando você vivencia um conflito emocional inesperado, um choque emocional, se naquele momento você estiver comendo um alimento, é como se o cérebro tirasse uma foto daquele momento. Vou dar um exemplo. Tá? Imagina que você tenha 5 anos de idade e você está tomando o seu café da manhã, você está tomando o seu leitinho, você está tomando o seu leite com achocolatado, você está comendo lá o seu pãozinho com geleia, com margarina, alguma coisa assim. E de repente você está comendo aquilo, de repente o seu pai coloca as malas no chão, briga com a sua mãe, discute com ela e diz: eu tenho uma amante, eu estou indo embora, acabou, nunca mais eu vou embora dessa casa, nunca mais vocês vão vir ver. E ali a criança, você tem 5 anos de idade, você vivencia um choque de separação de uma figura masculina e o teu cérebro ele vai marcar aquele alimento que você está comendo. O leite, o achocolatado, o pão, a manteiga e assim por diante. Naquele momento não vai acontecer nada, você não vai ter alergia ali. Mas se você tiver outros conflitos emocionais e aqueles alimentos estiverem presentes, e agora você tem 20 anos de idade e você está numa panificadora com o seu namorado e ali vocês discutem e brigam
e ele se separa de você ou briga com você inesperadamente, enfim, e você está comendo e agora tem leite presente ali, agora nesse segundo evento em diante você pode começar a ter uma alergia alimentar. E você fala, puxa, eu nunca tive alergia a leite, toda vez que eu como leite, tomo leite, como queijo, eu fico estufado, fico estufada, me dá dor de cabeça no mesmo dia, eu não posso mais com isso. Isso está me fazendo mal. Agora eu pergunto, esse alimento ele é tóxico? Não. Uma coisa é toxina, outra coisa são incompatibilidades alimentares. Toxina vai ser tóxico para todo mundo. Se eu der para 1000 pessoas mercúrio, 1000 pessoas vão passar mal e vai fazer mal para essas 1000 pessoas. Se eu der leite para 1000 pessoas, talvez das 1000, 20, 30, 100 passem mal e as outras não passam. Quando todo mundo tem reação àquela substância, provavelmente essa substância é tóxica, é uma toxina. E o corpo não sabe lidar com ela. Ele tenta eliminar. Se você já está intoxicado, você vai ter muito mais reação. Se você não está todo sobrecarregado com toxina no corpo, o corpo até sabe lidar, vai passar meio despercebido. Então essa é a diferença entre uma toxina e uma incompatibilidade, uma alergia alimentar. Primeira conclusão da noite. As alergias alimentares, as intolerâncias alimentares, as hipersensibilidades alimentares, o Dr. Hammer, com a nova medicina germânica, através de tomografias, descobriu que conflitos emocionais drásticos, fortes, quando você está vivenciando com aquele alimento, marcam aquele alimento. E vai chegar uma hora que aquilo vai ser ruim? Não, é um mecanismo de sobrevivência. O teu cérebro, agora você tem 20 anos de idade, você coloca leite na boca, o que o teu cérebro vai avisar? Ele vai falar para o teu inconsciente e para o teu corpo inteiro, cuida que isso que está entrando já foi perigoso lá no passado. Por isso que a memória é tão importante para o corpo. Porque se você não tivesse memória, você não conseguiria evoluir. Se você não tivesse memória, a sobrevivência ficaria um pouquinho mais complicada. Daí vem a pergunta, Gustavo, mas tem como curar isso? Tem como resolver? Lógico que tem. Se você diagnosticar e souber aonde está a causa ou as causas que você vivenciou com esse alimento que está te gerando a enxaqueca, você consegue resolver a enxaqueca e você volta a comer o alimento. Eu tive vários pacientes, ano passado pelo menos uns 10 pacientes de enxaqueca que não podiam tomar uma cervejinha, que não podiam comer um queijo, que não podia às vezes comer um pão, e era comer e já dá a reação e já dá a enxaqueca. É possível resolver? Completamente, completamente. E eu já tive reações de alimentos que antigamente eu colocava na boca, 2 dias depois me dava dor de cabeça ou enxaqueca, e hoje não dá mais. Então é possível? É. Mais de 90% que eu vejo e meus colegas também, das causas da enxaqueca, e o teu médico vai falar isso também, sabe o que o médico fala? Olha, você já está há anos tratando, estou te dando medicamento, eu não sei o que está causando essas tuas dores de cabeça. Isso aí deve ser estresse, isso aí deve ser psicológico. O médico está certo? Óbvio que o médico está certo. O que é estresse, o que é psicológico? É algo emocional. Só que ele não estudou profundamente, por exemplo, às vezes ele não conhece os trabalhos do Dr. Hammer sobre os conflitos emocionais. E quem conhece os trabalhos do Dr. Hammer, que é um conhecimento que você tem que estudar anos e anos, porque ele é bem complexo, você vai entender todas as fases e como que funciona. Hoje eu estou passando para vocês aqui alguns eventos de como funciona esses conflitos emocionais de autodesvalorização que desencadeiam enxaqueca. Então, voltando lá, eu falei das dores das enxaquecas aqui. Quando você tem uma dor na frente da cabeça e dos lados na região temporal, agora escutem com atenção, presta atenção. Quando você tem as dores frontais ou na região temporal, nós estamos diante de conflitos emocionais de autodesvalorização intelectual. Eu não me sinto bom bastante no meu estudo, no meu trabalho,
intelectualmente para o meu chefe, para o meu gerente, para o meu superior, para o meu pai, para minha mãe. E sabe onde isso começou? Lá na escola. A maioria dos conflitos de desvalorização intelectual começaram numa prova, num trabalho, numa desvalorização que você vivenciou por alguma coisa que a mãe falou, alguma coisa que a professora falou, alguma coisa que teus colegas, amigos fizeram bullying, riram de você e você se sentiu mal porque você não conseguiu ler o ditado aquele dia, se atrapalhou nas palavras, que você foi lá na frente no quadro fazer uma conta e riram de você. E o cérebro vai gravar. Se é uma conta, toda vez que você vai fazer conta diante de uma palestra, você tem que apresentar um trabalho no teu trabalho, no teu emprego. E lá você tem que mostrar uma conta. E às vezes você mostra a conta lá, alguém fala, não é assim que funciona, não é essa porcentagem. E no outro dia você tem dor de cabeça. Porque você vivenciou essa desvalorização na matemática lá quando você tinha 11, 12 anos de idade na escola. Estou dando um exemplo fictício. Cada um vivencia uma novela, cada um vivencia alguma coisa. Como que faz para descobrir isso? Você tem que ir num profissional. Hoje tem por videoconferência, eu faço por videoconferência, pessoalmente também, o resultado é o mesmo. Tem outros profissionais que trabalham nessas linhas que eu trabalho, que são o meu somatório de várias técnicas, que é a nova medicina que eu estou falando para vocês, a microfisioterapia, que rastreia quando foi, técnicas de constelação familiar, conhecimentos da medicina chinesa, eu somei tudo e desenvolvi uma técnica específica minha. Por isso que meus pacientes resolvem rápido, 1, 2, 3 sessões, no máximo eu estou dando alta com 3 sessões, geralmente eu estou dando alta. Mas, lógico, nem todo mundo funciona assim. Então, as desvalorizações intelectuais são mais essa região aqui. Quando você pega dores na região occipital, nós estamos falando de um conflito de insegurança, de medo. E quando é no alto da cabeça, bem no alto da cabeça, você tem muitos conflitos relacionados ao estômago, que pode dar náusea. Então aí é onde é outra coisa que eu quero chegar. O sintoma nunca mente. O paciente pode se enganar. O paciente pode se enganar? Pode. O sintoma não. O sintoma nunca engana. O sintoma, abram bem o ouvido, o sintoma é o trilho do conflito. O sintoma é o trilho do conflito. Se o profissional que estiver atendendo você e você não conseguir se comunicar e expressar os sintomas que você tem, onde é a dor, como que é a dor, quando que ela vem, quando que ela começa, onde estão os gatilhos, esse profissional vai ser difícil ele te tratar, porque na avaliação, onde você vai falar tudo isso para ele, que é 80% do teu tratamento. 80% do diagnóstico está ali no momento da avaliação, onde você vai falar para o médico, para o fisioterapeuta, para sei lá quem vai te tratar, está ali na avaliação. Por isso que você tem que saber, e tem muita gente que sabe, eu tenho certeza, quando eu vivencio alguma coisa com meu sogro de raiva, no outro dia eu tenho dor de cabeça, no final do dia eu tenho dor de cabeça. Não, quando eu como banana, dá 2 horas, me vem a dor de cabeça, me vem a náusea. Então os conflitos que geram dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, enfim, dores aqui no alto do cabeça, nós estamos falando de uma desvalorização, sim, é uma desvalorização com raiva, porque pega muitas vezes, pega o estômago. As enxaquecas, onde você tem náusea, muito provavelmente nós estamos diante de um conflito também de contrariedade indigesta, de desvalorização. Eu não me sinto bom bastante para alguém, eu não me sinto capaz de fazer algo, eu não me sinto capaz de mudar algo, eu não me sinto bom bastante na minha profissão como fulano de tal, como profissional, como filho, como pai, o que for, e se pega náusea, vômito, você está diante de raiva, contrariedade, a gente fala contrariedade indigesta, algo que eu não aceito, algo que eu não consigo digerir, aceitar, que eu não estou conseguindo resolver. Recapitulando, as dores frontais e temporais aqui são desvalorizações, autodesvalorizações, onde eu não me sinto bom bastante para alguém no sentido intelectual, ou seja, no sentido de estudo, no sentido de trabalho. Quando você tem occipital, as dores occipitais,
nós estamos diante de insegurança. É um medo na nuca, são inseguranças, medos do desconhecido. Não é algo real que eu conheço, é algo que está fora do meu campo de visão, que eu não estou conseguindo reconhecer. E as dores, por final, aqui no que eu chamo de coco, no coquinho em cima, bem no alto da cabeça, muitas vezes está relacionado também à autodesvalorização com raiva. Com raiva. Então eu falei das dores de cabeça frontal, as dores de cabeça temporal, occipital e aqui em cima os conflitos emocionais relacionados com o alto da cabeça, certo? Até aí sem dúvidas. Os sintomas que podem vir são outros também. Tem pessoas que têm enxaqueca e têm fotofobia, ou seja, não consegue ficar na luz, que a luz incomoda e piora a dor de cabeça. Aí são os rastros do conflito. O que é rastro do conflito, Gustavo? Provavelmente a autodesvalorização que você vivenciou foi algo que você viu. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tinha 12 anos de idade e tua mãe falou para você limpar a cozinha inteira, que ela ia trazer visita. E naquele dia você limpou, mas limpou do teu jeito, meio por cima. A mãe chegou com a visita, fez você passar vergonha, falou que estava mal feito. Olha aqui, ela mandou você olhar, falou, olha aqui o que você fez, tá tudo sujo, você é incompetente, você isso, você aquilo. Então foi uma autodesvalorização de algo que eu vi e enxerguei. Por isso que agora você tem dor de cabeça e a luz incomoda, porque foi num dia claro, num dia de luz, e agora a luz incomoda o cérebro. Entende como funciona? Então os sintomas são muito importantes, sim. A Leide está perguntando, e quando dói toda a cabeça, sem ter um local? Ótima pergunta, talvez eu ia me esquecer. Quando dói a cabeça, aí fica um pouquinho mais complexo, Leide. Por quê? Porque você tem várias possibilidades. Só tratando mesmo, nós estamos diante de uma autodesvalorização? Provavelmente sim. O conflito maior é de não se sentir boa o bastante para alguém. Mas do que, em relação ao que, só investigando e tratando para saber, certo? Então eu falei dos sintomas dos olhos, tem pessoas que não gostam de ter barulho por perto, que pioram a dor de cabeça. Então, novamente, o que você vivenciou de autodesvalorização, o impacto foi no ouvido, foi de algo que você ouviu ou escutou. Foi algo que você ouviu e escutou. Se você tem, por exemplo, um sintoma de náusea, isso indica raiva, contrariedade, indigestão, certo? E assim por diante. Tem outras pessoas que têm dores no trapézio, outros sintomas que eu não vou entrar aqui porque vai começar a ficar muito complexo essa explicação. Então, os sintomas são importantes e é bom você saber exatamente o que vem. E os gatilhos, então eu falei dos locais, eu falei sobre os sintomas que vêm acompanhando, eu falei das alergias alimentares, eu falei das toxinas, a diferença entre as duas. Alergia alimentar, intolerância sempre tem relação com choque emocional, um conflito emocional. É tratável? Totalmente tratável. A pessoa pode voltar a comer aquele alimento e não desencadear dor de cabeça? Com certeza pode. Já tive pacientes, meus colegas também trataram, as pessoas voltam a comer. É todo mundo que consegue? Óbvio que não é todo mundo, é individualizado. Mas é possível? Totalmente possível, certo? As alergias, as toxinas ali. E por final, vou falar das outras causas que não são emocionais, que eu acho muito nas sessões. Então, eu acredito que o grosso, 85, 90%, das enxaquecas vem de conflitos emocionais desses que eu falei anteriormente em toda a live. E o resto sobra algumas pequenas coisas. Eu falei sobre parasitas, vermes. Então você pegue um profissional de saúde e faça alguma coisa para você prevenir ou eliminar verme que você saiba ou que você não saiba. Na maioria das vezes você não vai saber que tem, mas você vai ter que fazer alguma coisa. Uma homeopatia, existe fitoterápico, não é só medicamento para tirar verme, tá? Não é só medicamento, é também homeopatias, procure um homeopata bom, procure alguém que trabalha com fitoterápicos, que eles também são capacitados para você, a cada 6 meses, fazer um detox no sentido de vermes e parasitas que você pode ter e está te atrapalhando a vida aí. Desidratação. Então tem estudos mostrando que 40% da população
brasileira tem um grau de desidratação, principalmente pessoas acima de 60 anos de idade. Por que principalmente acima de 60 anos de idade? Você já percebeu, conforme as pessoas vão envelhecendo, elas bebem pouca água? Você já percebeu que uma criança bebe muita água, o adulto um pouquinho menos e o idoso quase nada? Sabe por que disso? Lá no teu cérebro, você tem lá no meio um centro da sede e da fome. Lá no hipotálamo tem um centro da sede, um centro da fome. Aqueles neurônios ali, muitas vezes, eles vão morrendo e eles não se regeneram mais. Então a sensibilidade em relação a sentir sede fica comprometida lá no cérebro. É como se estragasse o botãozinho, o sensor que mede a temperatura do teu ar. O ar vai ficando velho, o ar-condicionado vai ficando velho, e o termostato dele vai envelhecendo, vai estragando a peça. E ele já não consegue mais sentir se a temperatura está quente ou fria, e agora ele não liga mais ou fica ligado direto. Nós temos esse sensor lá no hipotálamo, que é o sensor da sede e da fome. Você tem sede, só que lá no cérebro é fome, e ao contrário também. Então, o que eu indico? O que os estudiosos que vieram na frente fizeram um monte de estudo e viram. Se você aumentar, e eu faço esse desafio para você, você que tem enxaqueca, que tem dores de cabeça, a partir de hoje, você começa a tomar 1 litro a mais. Não precisa se encharcar, não. Não precisa se afogar. É só 1 litro a mais do que você já toma. A maioria das pessoas toma 1,5 litros, nem chegam a 2 litros de água por dia. Tá? Que 2,5 litros, 3 litros de água seriam, em média, 9 copos de cozinha normal, 9 copos de 100, 150 ml ao longo do dia. 3 de manhã, 3 de tarde, 3 à noite. A maioria não toma isso. Toma 1,5, no máximo 2 litros de água. Se você se comprometer a fazer um teste por 15 dias, apenas 2 semanas, 15 dias, às vezes não leva nem isso, e você tomar 1 litro a mais de água todo dia, e se você percebe que a tua dor de cabeça, a tua enxaqueca diminui, melhora muito, uma parte da charada está matada. Uma parte da charada está matada. Você está desidratado. Uma das coisas para você perceber se você está muito desidratado também é a cor da urina. Se você tem a cerâmica do teu vaso sanitário lá é branca, se ela for branca, o ideal, tem muitos médicos hoje falando sobre isso, que o ideal é que essa tua urina seja o mais transparente possível. Se ela tiver um grau de amarelo muito forte, você já está desidratado. A não ser que você esteja tomando algum medicamento, né? Suplementos de vitamina B6, enfim, e outras coisas aí. Mas a urina, ela tem que ficar o menos amarela possível. Aí indica que você está o mais hidratado possível. Mas faça um teste. Não acredite em mim, faça um teste. Tome 1 litro a mais de água todo dia e veja. Gustavo, não deu diferença. Então você não tem problema de dor de cabeça por desidratação. Mas muita gente tem. Eu tive paciente de acupuntura, passou a tomar 1 litro a mais, não precisei mais fazer acupuntura, porque o problema estava matado, a charada está aí. Eu tive um paciente em Cascavel, quando eu dava aula na UniOeste, no Paraná, na faculdade, eu dava aula para fisioterapia. Era uma senhora de 68 anos de idade, que tomava 2,5 litros de Coca-Cola por dia. E na avaliação dos alunos lá, eles esqueceram disso. A dor de cabeça, já tinha feito umas 8 sessões de acupuntura, não tinha melhorado absolutamente nada. E eu achei estranho, porque a acupuntura melhora muito rápido as dores. E eu fui ver a avaliação, quando eu peguei a avaliação, cheguei perto da paciente, falei assim, o que a senhora toma durante o dia? Me diz agora no café da manhã, o que a senhora tomou? E ela só ficava respondendo o que ela comia, porque as pessoas ficam tentando fugir da... Não, mas o que a senhora tomou? Ah, eu tomei uma Coca-Cola. Ah, tomei uma Coca-Cola. E de meio-dia? Ah, eu tomei outra Coca-Cola. Enfim, ela estava tomando 2,5 litros de Coca-Cola e não tomava água. E a Coca-Cola, você sabe que o pH é 2,5, que é super ácido. E então ela estava muito desidratada, porque ela não tomava nada de água. Então isso é uma coisa que vocês têm que parar para analisar. A desidratação pode gerar dores no corpo e fibromialgia. Não é só dor de cabeça, é dores no corpo. Se você tiver qualquer dor no corpo, isso é estudo de um japonês, eu esqueci o nome dele, depois vou pesquisar.
ele estudou, é o cara que mais estudou sobre água no mundo. Na verdade, acho que ele é israelita. E ele descobriu que a maior parte das dores do corpo, quando você vai analisar a célula está desidratada. Então você quer melhorar a fibromialgia, você quer melhorar aquela dor lombar, dor no ombro, dor de cabeça, um teste que você pode fazer, coloque 1 litro a mais de água e veja. Se a tua dor melhorou, uma parte da charada está matada. Então, eu falei dos conflitos emocionais relacionados à enxaqueca, eu falei dos sintomas, das desvalorizações, eu falei das incompatibilidades alimentar e toxina, a diferença entre elas e o que as alergias alimentares têm em relação com os conflitos emocionais, vistos em tomografia pelo Dr. Hammer. E agora eu falei das parasitoses, que pode causar as dores de cabeça, a desidratação e, por final, para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre toxinas. Eu dou em aula esse exemplo, eu sempre falo o seguinte: se você pegar lá no ano 2000, 99 e 2000, que é quando eu me formei, e saía para fazer uma fisioterapia, o paciente tinha machucado o joelho no futebol e tinha lesionado o menisco, ligamento, foi fazer cirurgia e o médico ortopedista receitou: você precisa fazer 10 sessões de fisioterapia. Muito bem, ele chegava na clínica de fisioterapia, o joelho estava inchado, estava inflamado, ele tinha dor ao caminhar, ele mancava, tinha perda de força muscular porque ficou imobilizado muito tempo e chegou na fisioterapia. Em 10 sessões, o fisioterapeuta ia fazer laser, ia fazer ultrassom, correntes elétricas, neuroestímulo, exercício de fortalecimento e assim por diante, para o paciente poder voltar às suas atividades diárias. E ele saía bem, sem dor, sem nada. Tente fazer isso hoje, com as mesmas técnicas lá atrás. Se hoje o paciente sair com a mesma cirurgia, com o mesmo joelho inchado, inflamado, o mesmo grau de dor, tudo, ele vai fazer os mesmos ultrassom, o mesmo fortalecimento, tudo mais, ele vai sair dessas 10 sessões, eu não estou falando todos, tá? Não exagere, mas muitos vão sair praticamente do mesmo jeito que entrou, melhorou quase nada. Aí, Gustavo, você me pergunta assim: mas por que não melhora hoje? E por que lá atrás, nos anos 90, melhorava? O ser humano mudou? O genoma do ser humano mudou nos últimos 2000 anos? Não mudou. Se o DNA, o genoma não mudou, se o corpo do ser humano é o mesmo, o que mudou? O meio externo, ora. Você tem muito mais toxina no ar, você tem muito mais toxina na água que você bebe, você tem muito mais toxina no alimento que você come, você tem muito mais toxina em medicamentos e coisa que você passa no corpo, você tem muito mais conflitos emocionais, porque lá nos anos 90 você trabalhava 6, 8 horas por dia. Hoje, você que está me ouvindo que é autônomo aí, você trabalha 12, 14 horas por dia. No mínimo, no mínimo. E lá nos anos 90 era diferente. Então hoje você tem mais estresse, hoje você tem mais conflitos emocionais, a mulher saiu para o mercado de trabalho, tem função dupla de mãe, de casa e de trabalho. Lá nos anos 80 e 90 não era tão forte assim. Então muita coisa mudou, o meio ambiente mudou. Os conflitos emocionais são mais fortes, as toxinas são mais fortes, a desnutrição, que é um problema gravíssimo. Mas, Gustavo, desnutrição não é esse negócio da Etiópia, lá da África, lá do Nordeste e Norte brasileiro? Não. Desnutrição você tem aí na tua cidade, na tua capital, aonde você está me ouvindo aí. Pode ser que você esteja desnutrido. Você sabia que qualquer doença que você tenha, não importa qual, se você tem uma enxaqueca, se você tem um ovário policístico, se você tem qualquer doença, você tem um grau de desnutrição. Isso foi descoberto. A célula está desnutrida e tem um ciclo. Se ela está desnutrida, ela vai ficar intoxicada. Se ela tem excesso de toxina, ela vai ficar desnutrida. E aí vira um mar de toxina e o nutriente não entra e por consequência, desnutrição. Quanto mais toxina, mais desnutrição. Ele vem junto, ele fica um ciclo que não para. Por isso que a medicina hoje fala tanto em você tirar as toxinas e reintroduzir os nutrientes. Para isso existe a medicina atual, que é a medicina funcional, a medicina biológica, a medicina integral ou integrativa, que os médicos estão estudando, os nutricionistas, que são os que mais entendem e deveriam entender disso. Quantas vezes você foi no nutricionista na sua vida? Hoje tem muitos profissionais de educação física que entendem muito, muitos fisioterapeutas que entendem, mas você tem que ir em quem realmente entende, de avaliar suas toxinas,
avaliar os nutrientes. A maioria dos brasileiros tem deficiência nutricional, sabe do quê? Magnésio, que é um mineral que deveria ser abundante. Aonde que tem magnésio? Deveria ter no solo e na água. Só que o solo e a água só vai ter grande quantidade de magnésio se tiver vulcões. E no Brasil não tem vulcões. Então o solo da maioria do território brasileiro é muito pobre em magnésio. E o agricultor não repõe esse magnésio no solo. Dificilmente ele repõe. E aí o que acontece? A planta que nasce já nasce com uma deficiência de magnésio. Você não consegue ver ela, você entendeu? Mas o tomate, que deveria, sei lá, ter 5 miligramas de magnésio, por exemplo, eu não sei a quantidade, no livro, na teoria, agora ele não tem mais. Por quê? Porque plantando e colhendo, depois de 10 anos, você sabia que depois de 10 anos plantando e colhendo, no 10º ano, aquele solo está pobre em nutrientes. Porque sabe qual que é o adubo do agricultor? É o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Ele não coloca magnésio, ele não coloca zinco, ele não coloca os outros minerais. Se não tem no solo, não tem na planta. Se não tem na planta, não tem na fruta. Se não tem na planta, na fruta, não tem do animal que vai comer ela. Na carne que chega para você, ela já é bem mais desnutrida o alimento do que os anos 80, do que os anos 60, 70, tem muito menos nutriente. E aí, Gustavo, como que faz? Aí é complicado, porque a maioria das pessoas tem um grau de desnutrição, não estão otimizadas. Então você tem que ir num profissional que entenda de fazer isso, um nutrólogo, um nutricionista, bom que você confie aí, certo? Então nós estamos chegando no final da live de hoje. Um abraço, felicidades e otimismo. Até mais!